O meu tema hoje para nós, se você ainda tem o hábito aí de anotar, né? Se você está com seu caderninho, sua caneta aí por acaso, ou se você vai só ouvir, a Bíblia quer nos inspirar hoje, e eu queria inspirar cada um de nós com uma pergunta, né? Para que Deus nos chama? Pensa aí, né? Para que Deus te chama? Para que Deus nos chama? Deus tem te chamado a fazer o quê, né? Para saber o que Deus nos chama, é óbvio que precisamos conhecer a Deus, e só conhecemos Deus na perfeição de Deus dentro da palavra dele. E aí vamos saber por que Deus nos chama, porque Deus chama as pessoas, né? Chamou os profetas, chamou diversas pessoas para, de fato, fazerem um trabalho para ele, seja falar com alguém, seja falar com o povo, Deus nos chama. Mas para que Deus te chama? Em Isaías 6, versículo 8, a Bíblia, e é uma escritura que se você, provavelmente você já leu, ela já te inspirou muito, isso já fez você até querer servir, né? Mudar até o seu coração para poder servir quando você ouve esse chamado, né? E olha que interessante, Isaías 6, versículo 8. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Olha que interessante, né? Porque a Bíblia nos chama de uma maneira poderosa, né? Através de Deus mesmo, né? E a nossa reflexão precisa ser e é sobre nossa identidade. Como está a nossa identidade hoje, né? Referente a ser um cristão, a ser um homem e uma mulher de Deus. Que voz, né, nós estamos ouvindo? Qual é a voz que você ouve hoje, nesse chamado? Quantas vezes ainda hoje você ouve Deus te chamando? E você se coloca à disposição, né? Então, esse chamado que não é somente para Isaías, é um chamado para mim e para você. Porque ele diz, né? Então, ouvir a voz do Senhor. Nós temos ouvido a voz do Senhor dentro da palavra dele, ou a gente ouve as nossas vozes, os nossos desejos, as nossas buscas, a minha maneira, né? Ele diz: quem enviarei? Nós estamos dispostos a sermos enviados, né, para onde for. Porque quando a gente pensa nisso, talvez a gente pense numa distância, mas você é enviado por Deus para fazer o trabalho onde você está. Onde você está aí no seu trabalho, com seus vizinhos, na sua casa, onde você está. E ele fala: quem irá por nós? Porque a gente sempre quer terceirizar algumas coisas, né? Ele pode fazer, ou ela pode fazer. Mas a Bíblia fala, e ele respondeu: eis-me aqui. Envia-me. Eu me coloco à disposição. Senhor, estou à sua disposição. Quero ser seu instrumento. Pode me usar. E é assim que nós temos que nossos corações voltados para Deus, ouvir a voz de Deus, que nem sempre vai ser de acordo com o que a gente quer, de acordo com o que a gente gosta. Vai nos confrontar. Então, hoje, será que nós estaríamos à disposição? E estamos à disposição de quem? Porque essa convocação chamada para mim e para você, nós temos da parte de Deus, do nosso Deus Pai. Será que faz a diferença ainda para nós isso? Para que eu e você possamos fazer a diferença no mundo em que vivemos e atuamos? Porque cada um de nós vive no mundo e você atua. E hoje você atua como alguém que foi chamado. Alguém que deu seus ouvidos a ouvir o que Deus está dizendo para você fazer, né? Mesmo dentro das lutas, como Jesus.
Jesus foi chamado a fazer algo. Veio para a terra para fazer algo. E foi uma luta para ele, tanto que ele precisou orar, precisou se esvaziar para que Deus pudesse usá-lo poderosamente. Então, para que Deus nos chama? Uma das coisas que Deus nos chama poderosamente Ele nos chama para que sejamos adoradores. Sejamos adoradores dele. Para que, de fato, ele seja vivo em nós. Então, Jesus, ele diz, né? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou. João 4, 23, 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, é desafiante, porque quem, de fato, Deus procura e quer achar e quer encontrar? Aqueles que querem adorá-lo em espírito e em verdade. Quer dizer, o espírito que nos leva a fazer e a viver a verdade que está em Deus, que está naquele chamado, né? Eis-me aqui. Então, eu estou pronto. Porque ele não nos deixa só. Quando você decide se tornar um cristão, ele não te deixa só, ele não te abandona, ele te dá o espírito dele. Ele preenche os seus vazios. Ele cuida das suas angústias. Ele cuida de você. É porque ele te ama, né? Então, a tarefa, né, o chamado primordial da Igreja de Jesus Cristo é celebrar o seu nome, adorá-lo e cultuá-lo. Então, nós somos chamados para isso. No nosso dia a dia. Não somos espectadores, né? Somos os que cultuam Deus, que o adoram, que cultuam a Deus acima de tudo e de todas as coisas. É assim, né? Nada é mais importante do que eu adorar a Deus. Nada é mais importante do que eu cultuar a Deus. Nada pode ser mais importante. Porque o objetivo da adoração é despertar a consciência da santidade de Deus. Em Romanos 12, 1, é um versículo bem interessante. Romanos 12, 1, que diz assim, Romanos 12, versículo 1. E é conhecido esse versículo, né? esse capítulo, né? Romanos 12, que ele é muito importante para nós, a nossa vida cristã. No sentido de pensarmos sobre, quando ele diz, né, para a gente não amar o mundo. E fala assim, Romanos 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Às vezes, quando a gente pensa nessa palavra racional, a gente pensa muito sobre, que não é para me ser muito emocional, que não é para me deixar as emoções, né, serem maiores do que a racionalidade de eu cultuar a Deus, né? A gente pode até comparar a maneira como algumas pessoas fazem isso, mas aqui, esse racional, ele nos chama a algo muito mais profundo e sério sobre as nossas escolhas quando a gente ouve a palavra de Deus. Esse racional, ele é um fator compensador de você meditar no que você está ouvindo sobre Deus, no que você lê sobre Deus. Meditar, refletir e se permitir o toque transformador por suas decisões tomadas por causa da palavra. Quer dizer,
Estamos aqui, ouvimos as canções, ouvimos um bem-vindo, aí a gente ouve a oferta, a gente ouve a ceia, e tudo envolve Deus. Se você ouve as canções, envolve nosso Deus, né? E envolve falar de Deus, envolve adorar a Deus, envolve cultuar a Deus. Quer dizer, ali você já faz você estar dentro do racional de pensar as canções com a sua vida, a ceia com a sua vida, a oferta com a sua vida. E aí você vai se permitindo ser tocado por Deus para você ser transformado naquilo que para você, humildemente, você enxerga que você precisa mudar, que precisa ser diferente em você, que às vezes é uma luta, é uma dificuldade, mas você quer ser transformado, se permite ser tocado. Então, o verdadeiro culto, quando você quer cultuar a Deus, ele é medido pela transformação de quem cultua. Para que nós estamos cultuando hoje? Só para ouvirmos e termos uma vida sem transformação, sem mudanças, sem decisões, sem escolher, de fato, esse Deus? Para quê, né? Porque nós agora estamos dizendo, e se a gente está cultuando a Deus, eu estou falando para você o seguinte: eu, nesse momento agora, eu estou na presença de Deus. Eu estou aqui agora, cultuando Deus, porque eu estou na presença dele. Não tem mais nada importante para mim agora do que ele. Ele é o meu foco. Ele é a minha identidade. Por isso eu estou aqui cultuando ele. Por isso eu estou aqui louvando. Por isso que eu tomei a ceia. Por isso que eu coloco no meu coração as escrituras, para que ela possa me ajudar a entender sobre a ceia, que ela possa entender sobre eu ofertar a Deus. É isso que eu estou dizendo. Quer dizer, mete-se para uma visão de Deus, por uma compreensão que torne a sua caminhada diária, a sua aventura do dia a dia, porque ser um cristão é viver uma grande aventura, a aventura mais profunda com Deus na nossa vida. Porque a gente pode assistir filmes, né? Alguns filmes cristãos, de Paulo, de Jesus, e aí o filme vira uma aventura, vira algo que você acompanha ali. Eu lembro daquele filme Ressurreição, que queriam pegar os discípulos, né? E aí os discípulos vira uma aventura. E a sua vida cristã é uma aventura. É uma aventura com Cristo no nosso coração, com o Espírito Santo ali segurando em nossa mão, nos guiando. Às vezes, segurando nossa mão mais forte, não faça isso, não faça aquilo, não dê esse passo, não faça essa escolha, olha o que você está falando, não deixe a natureza humana ser superior ao espírito. Porque o verdadeiro culto prepara de fato para cultuar a Deus. Você está dizendo assim para você: hoje eu vou ser incomodado por Deus. Culto incomoda a nossa vida. Incomoda como temos vivido. A palavra de Deus é para nos incomodar na maneira como nós temos vivido. Ela precisa entrar em nossas vidas, mexer conosco. Porque o que falta em nossos dias em relação a esta reverência e temor a Deus? O que falta? Nós não podemos viver uma vida cristã no raso, acomodados, na superficialidade, na religiosidade. Nós temos que viver algo além disso. Como eu disse, a palavra de Deus, ela precisa mexer conosco. Ela precisa ser quem Deus se revelando a nós e nós nos revelando a Deus, e assim se revelando um ao outro, de fato, quem somos, né? E foi isso que a palavra fez, e o que ela tem feito. Ela tem mostrado quem somos diante de Deus. Só que o tempo, a gente vai se acostumando, né? Um com o outro, se acostumando com essa vida,
se acostumando com diversas coisas e levando, muitas vezes, podemos levar a nossa vida espiritual na superficialidade, sem profundidade. Porque começa a ser tudo mais do mesmo. Parece que as coisas não mudam, né? Parece que as coisas são iguais. A gente começa a medir muitas coisas e tirar a profundidade do que a palavra é. E ler a palavra no cotidiano não se torna algo tão bom e especial. E a Bíblia, quando nós vamos e procuramos, né, nos aprofundar nela, e ela nos leva a uma transformação profunda, não é para a gente julgar os outros, é para a gente se enxergar e tentar, assim, ajudar os outros. Mas o querer ter uma transformação íntima pessoal e crescimento com Deus vem muito de como você adora e cultua a Deus no seu dia a dia. Porque quanto mais conhecemos Deus, o que precisa crescer em nós? A nossa humildade de reconhecer quem somos e reconhecer quem Deus é. E aí sermos cada vez mais como homens e mulheres que têm a Bíblia como um padrão de vida. Não do que o mundo nos diz, mas do que Deus nos diz. Quanto mais conhecemos Deus, mais humildes nós nos tornaríamos por causa de Deus. E em 1 Coríntios 16, 14, dentro de um contexto que Paulo fala com a igreja, ali, me chamou. Depois você pode ler todo o contexto, mas esse versículo me chamou muita atenção. Que ele fala: façam tudo com amor. Então, o que eu e você temos que buscar primeiro para depois fazer? O amor. Você busca o amor e você vai fazer tudo com amor. Você vai deixar o amor ser maior do que qualquer pensamento ruim seu, qualquer rancor ou mágoa no coração, qualquer outra coisa. Você vai deixar o amor acrescentar e agregar em você os valores de Deus. Por isso que ele fala: façam tudo com amor. Porque amor não tem contexto quando parte de Deus. Porque ele te ama dentro do contexto da sua vida. Da maneira como você é, o contexto do qual você vive, Deus te ama. Exatamente como você é. E Ele está disposto a te amar. E Ele nos chama a fazer aquilo que Ele fez, que Ele faz. Façam tudo com amor. Para que Deus nos chama? Aí nós vamos para Jesus. Será para que Jesus nos chama? Em Mateus 5, do 13 ao 16, né, nas conversas que Jesus tinha com os discípulos e com as pessoas, ele sempre direcionava e também dava exemplos daquilo que era importante e era necessário dentro do povo. O sal era muito importante, né, naquela época, muito. Como é hoje também, mas o sal já chegou até a valer dinheiro, o sal. Então ele fala, em Mateus 5, 13, 16, vocês são o sal da terra. Olha, vocês são o sal da terra, quer dizer, quem vai dar sabor para o seu casamento, para os seus filhos, para o seu trabalho, independente que como as pessoas veem e olham e te julgam, Jesus ainda vê você como o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Agora, também, algo tão importante naquela época e hoje também, ele diz também: vocês são a luz do mundo. O que é ser a luz do mundo? O quanto é necessário aí a luz na sua casa? A energia. Imagina naquela época, as lamparinas eram extremamente importantes. Ter uma lamparina era importantíssimo. Ter como acender a lamparina era importantíssimo, porque produzia luz. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte.
E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-o no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras, glorifica ao Pai de vocês, que está nos céus. Então, ele fala, assim brilha a luz de vocês. Então, ele está dizendo que temos sal. Ele está dizendo que temos luz. E está afirmando, assim brilhe a luz de vocês. Então, nós temos que nos perguntar, refletir, meditar sobre meu sal, minha luz, meu sabor, como está? Eu estou colocando debaixo de uma vasilha essa luz, quer dizer, eu estou me escondendo como um discípulo de Jesus, como um cristão. Eu estou falando daquilo que me converteu às pessoas. Eu estou tendo uma vida dentro do que Jesus espera que eu tenha. E quando eu falo isso, a gente não podemos fazer reflexões que vai nos jogar para baixo. Vou pegar a sua autoestima cristã e jogar para baixo. Não, são reflexões e meditações para te levantar. Para falar, puxa, é esperança. Jesus não está condenando ninguém à morte, né? Ele está chamando as pessoas a refletirem. Vocês são sal, vocês são luz. Então, hajam como? Se esforcem para isso. Ser o sal, né? Ser luz. Em Mateus 6, 19 a 23, ele chama a gente também a acumular, né? Tesouros espirituais dentro do contexto lá. E ele fala, não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Quando ele fala sobre acumular, é como se você... É um acúmulo que tira você do foco do que é mais importante, porque você pode se tornar uma pessoa rica, né? E que assim, que aconteça. De alguma maneira, por um milagre, você se torna uma pessoa rica, mas isso não pode tirar o seu foco de quem você é. Mas ele fala, mas acumule para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Coração para Deus é muito importante, né? E para você também. Mas onde colocamos o nosso coração, o que é mais importante para nós dentro do nosso coração é muito importante para Deus também. Porque é onde Ele habita, onde Ele quer habitar. Você não colocaria nada podre dentro da sua casa, pelo contrário, né? Imagine, né? Se morrer um rato aí dentro da sua casa. O que você faria com esse rato? Deixaria ele aí? Você já nem quer o rato aí, né? De maneira nenhuma. Então, você imagine, você vai ter ele para fora, você vai limpar esse local, você não quer aquele cheiro de podridão. E se nós não cuidamos dos nossos corações, a gente fica assim, a gente começa a ter ratos podres aqui dentro. E ele fala sobre os olhos. Os olhos são a candeia do corpo. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Ele está dizendo que é possível ter olhos bons. E isso vai fazer que todo o corpo seja cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Olha o que ele diz. Se a luz, aquela luz, né, que pode ser uma luz de falsidade, uma luz de religiosidade, pode ser uma luz que não é verdadeira. Se ela está dentro de nós, elas se tornam trevas. Se da nossa boca saem coisas que não edificam o seu lar, que não edificam o seu trabalho, que não edificam a sua vida, e você ainda vai à igreja, você lê a Bíblia, você é um cristão, você está tendo dentro de você trevas, e não uma luz. E isso nos afasta de Deus. Ele nos chama também a ouvir e praticar. Mateus 7, do 7 ao 14, ele nos chama também a praticarmos a palavra de Deus. E também ele nos chama a sermos homens e mulheres de oração. Peçam e lhes será dado. Busque e encontrarão. Batam
e a porta lhe será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então, Jesus aqui, ele vai discorrendo aqui de uma maneira, como sempre, profunda, sobre sermos persistentes na oração, de buscarmos. Ele chama a nossa atenção sobre amor, né? Porque o filho pode fazer a pior coisa que for, e ainda assim, né? Somente as mães ainda amam, né? E pais também, mas somente as mães ainda amam. Seja o que for, está lá, cuidando, amando, se preocupando. E a gente, às vezes, coloca peso um sobre o outro, mas a Bíblia fala que, assim, em tudo, façam os outros que vocês querem que eles lhes façam. Isso dentro do trabalho, no casamento, nos relacionamentos. Fazer ao outro, você quer ser bem tratado, respeitado, amado, amada, considerado, ouvido. Então, a Bíblia fala para que eu, antes de fazer isso, né, faça aos outros, né, o que você deseja, o que os outros façam para você. Façam aos outros. Então, aí está dizendo que os outros são mais importantes. E olha que você vai fazer, às vezes, você não vai receber na mesma medida, né? E foi assim com Jesus. Jesus fez aos outros muitas coisas que ele não recebeu de volta. E fez. Então, isso é importante. Ele fala sobre o caminho estreito. Qual é o caminho que você está andando agora, né? Dentro das suas emoções, das suas escolhas. Caminhos... Quando a gente não quer mais andar num caminho estreito, a gente começa a trilhar um caminho dentro da igreja, fazendo exatamente aquilo que a gente quer fazer. Você não pede mais conselho, você quer fazer quando acabou, você não pede mais ajuda, você é autossuficiente, ninguém pode entrar no seu casamento, você nem expõe, nem fala. Você não... A gente começa a ser autossuficiente. Eu e Deus aqui, mais ninguém, né? E a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala, aconselhem-se uns aos outros. Para você ser aconselhado, você precisa pedir ajuda, você precisa expor, você precisa falar. Mas a gente tem uma prepotência, né? Um orgulho que não nos permite, e aí a gente vive com isso. Então, todos, né? Todos nós vivemos no mesmo mundo. E o mundo é injusto para todo mundo. E as injustiças nos causam inseguranças, medos. Só que podemos estar firmados nos alicerces seguros de Deus. Deus nos dá um alicerce seguro nele. E é isso que nós temos que nos apegar. Deus nos deu Jesus como palavra de vida. Em 1 João 1, do 5 ao 10, né, depois de um bom tempo, João, né, ele escreveu uma carta às igrejas. E ele diz, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Lembra lá da primeira escritura que nós lemos, de quando Deus falou com Isaías? E o que Isaías respondeu? Ele está dizendo aqui, ó, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porque é assim, né? As pessoas falam que acreditam em Deus, que servem a Deus, que Deus é bom, mas da boca dela não sai coisas que edificam.
As escolhas dela não são escolhas que edificam. Mas ela fala, não, eu tenho Deus. Deus está comigo. Eu tenho comunhão com Deus. Na verdade, a pessoa está andando em trevas. Ele fala que mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, isso é algo que não muda. Deus sempre está na luz. Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quem anda na luz se conecta com outro que anda na luz. Anda em comunhão com o outro. Porque ele morreu pelo mesmo... Ele foi... O sangue de Cristo caiu e foi derramado por todos. É o mesmo sangue. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É interessante isso. Se confessarmos os nossos pecados. O que é mais fácil para você? Entrar no seu quarto, olhar, começar a orar e começar a confessar os seus pecados a Deus. Ou pedir a ajuda de um amigo e confessar seus pecados. É mais bonito o quê? O que é mais bonito? Entrar no quarto e usar frases feitas. Não, isso eu resolvo com Deus. Deus, não, eu já confessei a Deus. Deus sabe dos meus pecados. O que é mais humilde fazer? Buscar ajuda. Falar do seu coração a alguém. Jesus falou do coração dele aos discípulos. Várias vezes. Várias vezes ele falou. Quando ele foi orar, do medo, da insegurança, de como ele precisou de Deus. Então, se afirmamos que não temos cometido pecado, a gente vivemos debaixo de uma mentira, porque quem é que não tem pecado? Quem é que não peca? Quem é que não comete erros? Quem é que não tem problemas no casamento? Quem é que não tem problemas no trabalho? Quem é que não tem problemas com cobiça, com maus desejos, com maus pensamentos? Todos nós. Todos nós temos. E isso pode nos dar humildade, procurarmos ajuda, ou isso faz com que a gente fique orgulhoso e não viva de fato o que Deus espera. Então, eu e você podemos tropeçar como a Bíblia diz. E isso faz com que a gente viva de uma maneira que Deus não se agrada muito. Então, é interessante para mim e para você tomarmos decisões, né? Em 1 João 2, do 1 ao 6, também a Bíblia, só terminando o versículo aqui, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, como eu disse. E a sua palavra não está em nós. Falar que tem pecado já é um bom passo. Enfrentar o próprio coração com humildade, procurar ajuda, isso mostra o quanto somos humildes diante de Deus. E eu e minha esposa temos procurado fazer isso, né? Porque quando estamos com nossos amigos, a gente fala dos nossos corações, sem vergonha, sem medo de ser julgado. Quem esteve na aula até sabe, né? Marcelo e Rosângela cuidou muito tempo da gente. E estão dispostos até hoje, né? E aqui também, nós temos vergonha de falar para qualquer pessoa aqui na igreja dos nossos pecados. Somos falhos mesmo, não somos perfeitos, erramos. E estamos aqui para ser ajudados a vivermos de uma maneira que agrada a Deus. E agora, em 1 João 2, do 1 ao 6, a Bíblia diz assim, meus filhinhos, ele fala, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Olha que interessante, né? Ter a Bíblia como padrão, ler a Bíblia,
esforçar-se para pôr em prática, para a gente evitar pecar, né? Se, porém, alguém pecar, a coisa não termina no pecado, né? Quando você confessa, quando você expõe seu coração. E isso tem que ser nosso papel quando a gente ouve os pecados uns dos outros. Temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Temos que orar uns pelos outros. Porque Ele é a apropriação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Todo o mundo. Então, as pessoas pecam, nós vemos os pecados das pessoas, seja em qualquer área nesse mundo. E sabe como é o papel de Jesus aí? Deus deu o Cristo também por esses. Aqueles que você talvez julgue, né? Cristo morreu por eles também. Aqueles que fazem coisas horríveis, Cristo morreu por eles também. Aqueles que têm preconceitos e que assassinam, que até abusam, Deus morreu por eles, mandou Cristo morrer por eles também. Então, é pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. Então, você conhece a Deus? Precisamos obedecer o que Ele nos pede. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele, verdadeiramente, o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Então, nós estamos aqui para andar como Cristo andou. Precisamos conhecer para andarmos. Então, como eu disse, Deus nos deu Jesus como palavra de vida, o perfeito amor. Jesus, ele se esvaziou, né? Ele é antes de todas as coisas, como fala a Bíblia. Então, ele é a luz de fato que brilha, não eu. Não sou eu a luz. Não fique se achando que você é uma luz, que você brilha e que você tem que brilhar. Às vezes nós queremos brilhar pelas coisas erradas, né? Quando pensamos só em nós, o nosso egoísmo, como nós queremos que as pessoas nos vejam, como queremos e fazemos nossas escolhas de acordo com a nossa vontade, não de acordo com a vontade de Deus. A luz de Cristo precisa brilhar em mim, brilhar em você. Ele que me perdoa. E por causa disso, nós perdoamos. Por causa dele. Nós temos que ser humildes por quê? Porque Jesus foi humilde. Ele se esvaziou. Ele carregou nossos pecados na cruz. Não posso ficar carregando pecados. Tenho que ser honesto, íntegro. Confessar os meus pecados a Deus. E procurar ajuda, procurar amigos. Eu não posso, senão a gente tem uma vida sendo homens e mulheres autossuficientes. Porque é Ele que intercede por nós. Como conhecemos Deus? O que mostra que eu conheço Deus? Se ando na luz de Cristo. Se não sou egoísta, prepotente. Eu vigio meus maus pensamentos. Cuido da minha santidade naquilo que assisto, como eu me visto, o que eu vejo, o que eu falo. Você se lembra qual foi a última vez que entraram em seu caráter? Você se lembra disso? Foi essa semana? Mês passado? Meses atrás? Você se lembra? Você consegue lembrar? E aí a pessoa entrou no seu caráter naturalmente, como somos humanos. Você ficou mal. Você não gostou? E aí só que você é um cristão, você reconheceu. E com isso você ganhou um amigo, você ganhou uma amiga. Ele entrou no seu caráter. E aí, essa pessoa que talvez tenha entrado no seu caráter, ela é falha, ela vai errar. O que ela vai esperar de você? Que você faça o mesmo. Você olha para a nossa igreja, você acha que é uma igreja que, espiritualmente, nós cuidamos uns dos outros. Nós cuidamos uns dos outros. Nós perguntamos uns aos outros como você está espiritualmente. Ou a gente vivemos do passado que não podemos perguntar
Como são suas leituras bíblicas? Você tem conseguido orar? Como está o seu coração? Como está o seu casamento? Como está a criação dos seus filhos? Como está a sua pureza? Você se enxerga fazendo isso? E quem ouve e quando falam, você acha que ainda tem alguém querendo controlar ou mandar na sua vida? Alguém que quer saber demais da sua vida? Nós precisamos voltar para os nossos corações humildes, para que de fato a gente cuide um do outro. Mas temos que sermos amigos aqui de fato na igreja, né? Estamos aqui como cristãos para adorar Deus. Ele é o nosso foco. E aí, adorando Deus, Ele vai nos dar ânimo, e assim vamos dar ânimo um ao outro. A Bíblia nos chama, Jesus nos chama a suportarmos, né, nas cartas lá, com amor uns aos outros, encorajando, apoiando. Não foi, como irmãos e irmãs, temos que estar aqui dispostos a ajudar uns aos outros de maneira digna, né? Porque nós somos uma igreja que fazemos parte do quê? Do mesmo corpo. Estamos ligados ao corpo, onde quem é o cabeça? Qual é a nossa referência? É Cristo. Nossa referência precisa ser Cristo. E se Cristo é a nossa referência, nós vamos nos esforçar para mudarmos o nosso jeito. Você faz parte do corpo de Cristo. Já disse isso, vou repetir novamente, já disse isso um tempo atrás, talvez você não se lembra. Ou não se lembre, você é importante no corpo de Cristo. Você acrescenta no corpo de Cristo. Isso é importante em todas as áreas do corpo de Cristo. Nós temos uma única cabeça, que é Cristo. Por causa dele, consideramos uns aos outros. Vamos fazer alguma coisa por consideração. A gente fala, a gente avisa, a gente ama, a gente se preocupa. Olha, não vou estar no culto, ou não vou estar fazendo isso, ou não vou estar fazendo aquilo, por isso e por isso e por aquilo. Não é para dar satisfação. É uma consideração, porque você já tomou sua decisão, não é isso? Por causa de Cristo, nós nos unimos. Por causa do Cristo, nós nos perdoamos. Nós nos humilhamos e servimos uns aos outros. Para terminarmos em Marcos 12, 28 ao 30. O que Deus nos chama e o que Cristo tem nos chamado. Um dos mestres da lei, Marcos 12, 28 ao 30, um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Pensando nesse versículo aqui, o que nós temos notado em nossas vidas que Jesus tem dado uma boa resposta? Quais boas respostas Jesus tem nos dado? Qual é a boa resposta de tudo que nós ouvimos agora? Foi uma boa resposta para a minha vida, para me meditar, para me refletir e para me tomar decisões. Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel. Ou poderia ser: ouve, ó Igreja de Campinas. Ouça, Claudinei, ou ouça qualquer um de nós aqui que está ouvindo essa mensagem. O Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Sabe, quando uma pessoa faz uma coisa horrível, você talvez já tenha ouvido isso. Essa pessoa não tem coração. Nossa, essa pessoa é sem alma. Essa pessoa não tem sentimento. Essa pessoa é um monstro. Você já ouviu isso?
Você já ouviu isso alguma vez, essa frase? Essa pessoa não tem alma, essa pessoa não tem coração, essa pessoa é um monstro. Você já ouviu? Balança sua cabeça se você já ouviu. Já ouviu? Olha, nós temos que cuidar dos nossos corações, porque a gente pode ser igual. Igual. E a gente demanda da nossa vida tantas coisas que a gente demanda com forças, né? A gente faz coisas com forças, a gente usa. Você se esforça para pagar suas contas, você se esforça para trabalhar, você se esforça para comprar algo para você, você se esforça para tantas coisas, e até nos esforçamos para pecar. Jesus está chamando agora a gente se esforçar com todas as nossas forças, porque ele sabe, não foi fácil para Jesus, e ele não disse que seria fácil para nós. Então, use as suas forças para com Deus. Criar filho é fácil, você que tem filho ou filha, é fácil. Ainda mais quando você não tem um marido do lado, é fácil. Não é. Trabalhar é fácil, pagar suas contas é fácil. Ler a Bíblia é fácil. Todo dia você está animado para isso. Todo dia você está feliz para isso. Todo dia você está feliz para ir trabalhar. Todo dia. Não está. Naturalmente. Tem dias que a gente está mais grato que outros. Por isso que a gente tem que amar a Deus de alma, coração, mente e forças. Que é o que vai fazer a diferença em nossas vidas. Esse é o chamado. De tantos chamados que você pode ver na Bíblia, isso aqui é tão pequeno do que a Bíblia pode nos chamar mais ainda, mas eu espero que nessa manhã o ser racional para você leve você a meditar, a refletir e tomar decisões que vão fazer a diferença para você, para sua família, para sua vida, no seu trabalho, na sua pureza, na sua santidade, nas suas escolhas, na sua humildade. Que a gente olhe para o próximo, que a gente olhe para a igreja e veja quem eu estou alcançando, quem eu estou ajudando. Que a gente quebre o nosso orgulho, a autossuficiência, que às vezes é superfície, que às vezes como se diz, né, não é tão latente assim, mas no fundo basta alguém querer entrar na sua vida que você vai ver a sua autossuficiência, né? O orgulho. Então, que assim seja Deus nos chamando para mudarmos de vida. Permita a Deus, essa manhã, ser o toque que vai fazer você começar a continuar sendo transformado. E que toda honra e glória seja dada ao nosso Deus. Obrigado pela atenção de cada um. E nós estamos juntos no mesmo barco,